Tráfego pago para iniciantes. Como escolher o melhor público para anunciar no Instagram. Eu me chamo Joaci Trajano e por aqui você tem muito conteúdo sobre marketing digital, mercado de afiliados e estratégias de vendas online. Se inscreve no canal, é totalmente gratuito e toda semana tem uma solução nova para te ajudar. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você escolher o melhor público para você realmente canalizar toda a sua verba, principalmente para quem tem uma verba curta para investir em tráfego pago no Instagram, saber para quem anunciar. Você precisa entender o seguinte: você anunciar é muito simples, mas não adianta você anunciar para um público que não tem interesse no seu tipo de produto ou serviço. Então você precisa saber para quem você deve anunciar e saber qual é o público que você deve direcionar suas campanhas no Instagram. Vai fazer com que você otimize tempo, dinheiro e fazer ainda mais vendas pela internet. Então fica atento, porque eu abri uma das aulas da minha mentoria Evoluir Online, mostrando o passo a passo de como você realmente entender e definir para qual público você vai direcionar a sua verba para anúncio, para quem você vai anunciar para ter o melhor retorno possível. Então fica atento aos detalhes, porque esse é um tipo de conteúdo pago que eu estou disponibilizando aqui no meu canal. É uma aula que eu realmente tive com um dos meus alunos da mentoria e eu estou disponibilizando para você parar de perder dinheiro. Então fica atento aos detalhes, porque nem sempre eu abro esse tipo de conteúdo aqui no meu YouTube. Para mim será um prazer te ajudar. Então fica atento e vamos diretamente para a tela do meu computador. Vem comigo. Vou começar uma aula hoje e vou te explicar também como fazer isso na prática, e também vou te mostrar como é que eu faço as minhas campanhas, para que você entenda como é que realmente funciona, tá? Ao invés de eu estar mostrando na sua tela, eu vou lhe mostrar como faz. E aí amanhã, como é a nossa última aula, seria importante que você desse o jeito de fazer o criativo para começar a rodar campanhas. E outra coisa também, é necessário resolver a questão do WhatsApp, já que quer que essas campanhas sejam direcionadas para o WhatsApp. Já se eu não conseguir, não sei como fazer, não tenho acesso, é importante ter um outro número de WhatsApp, não tenho o que fazer, se o objetivo for atrair pessoas para o WhatsApp e crescer inclusive a base de dados, né? A lista de contatos, para que você tenha uma lista de contatos para se comunicar com essas pessoas em um outro momento, sem precisar estar o tempo todo fazendo anúncio, e também mandar outras ofertas diferentes para essas pessoas, para vender ainda mais pelo WhatsApp, tá bom? O que é que a gente vai ver hoje? A gente vai ver como é que a gente consegue testar o público para poder fazer as campanhas. A primeira observação que eu vou colocar aqui com relação ao público é que o teste é obrigatório, tá? Não tem como fazer uma boa campanha sem fazer teste. Como é que você vai descobrir um bom público para você começar a anunciar? Eu inclusive na aula passada mostrei para você que no próprio Instagram você consegue ter algumas informações, algumas métricas para você entender mais ou menos quem é o seu público. Inclusive eu trouxe essas métricas para cá para a gente começar a analisá-las e fazer essa avaliação para entender qual é o melhor público. No final, se você não lembrar, eu mostro para você onde é que estão essas informações, tá? Vale salientar que aqui eu estou fazendo aqui, ó, um público de 30 dias, certo? Os últimos 30 dias. Esse é o meu público, onde no seu Instagram vai ter o seu público. E aí você vai fazer essa análise baseado no seu público. E através disso você consegue informações para fazer testes nas suas campanhas. E aí logicamente você vai ter campanhas mais assertivas. Tem uma observação: se não foi comprado seguidores, se teve compra de seguidores, infelizmente não há como fazer uma boa segmentação de público, até porque o público comprado não é realmente um público fiel e o público que é da loja. Mas se não teve seguidores comprados, então isso aqui funciona muito, certo? Não existem empresas que vendem seguidores só para fazer com que o ego das empresas cresçam, ou tem muita gente que quer mostrar autoridade no segmento e não tem seguidores, e de uma certa forma os seguidores podem apresentar uma certa autoridade, coisa que eu discordo e nem recomendo comprar seguidores, porque isso vai bagunçar o algoritmo do Instagram e por esse motivo tende a cair o engajamento das contas e na realidade você destrói o engajamento da sua conta, porque naturalmente vamos supor que você tem aí 10 mil seguidores, mas 10 mil seguidores que não engajam, então logicamente o próprio algoritmo
tende a bagunçar a inteligência, porque o que é que acontece? Vamos supor, você tem ali 100 seguidores que são engajados, e aí você cria uma publicação. O algoritmo do Instagram, ele tende a entregar para 5% das pessoas que te seguem, para ver se aquela publicação vai surtir algum efeito, se aquela publicação realmente é interessante para a base de clientes. Porque o Facebook, o Instagram, qualquer rede social, eles querem que as pessoas permaneçam dentro da rede social. Se ele entrega uma publicação e as pessoas não interagem, não engajam com aquela publicação, a tendência é ele não mostrar mais. Porque, como ele quer que as pessoas estejam o tempo todo no Instagram, eles tendem a mostrar publicações que realmente fazem com que as pessoas estejam dentro da rede social, porque eles ganham com anúncio, com empresas anunciando. Então eles querem prender a atenção. Funciona que nem uma TV. A televisão, ela cria conteúdo gratuito para fazer com que a pessoa fique o tempo todo focado na TV, novela, jornal, independente de qual seja o conteúdo. Só que se você parar para analisar, no meio desses conteúdos tem o quê? Propaganda. Então, para que as pessoas vejam a propaganda, é necessário atraí-las de alguma forma. Então, as televisões, as TVs, as emissoras fazem o quê? Trazem conteúdo gratuito para fazer com que as pessoas estejam presas naquele canal, e no meio dessa programação ele apresentar anúncio. Quanto mais pessoas verem aqueles anúncios, a tendência é as empresas ficarem bem mais conhecidas. Então essa é a mesma lógica das redes sociais. Então ela vai mostrar o teu conteúdo para pessoas, 5% das pessoas. Se essas pessoas não engajarem, a tendência é ela mostrar o teu concorrente. Se o teu concorrente tiver um conteúdo melhor, ela vai mostrar o teu concorrente para que as pessoas continuem dentro do Instagram, do canal Instagram. Tem o canal 13, que é a Globo, tem na rede social o canal Instagram, tem o canal Facebook, tem o canal TikTok, certo? Então tudo isso aqui, ele é proposital. Se você tem um bom conteúdo e faz com que as pessoas estejam o tempo todo na rede social, você vai ser entregue para mais pessoas. Então, voltando ao raciocínio, tu tem 100 pessoas, 100 seguidores, tu cria um conteúdo que vai ser mostrado para 5 pessoas. Nessas 5 pessoas, 3 engajaram. Opa, então 3 engajaram, foi mais, né, uma porcentagem maior de pessoas que engajou. Aí o que é que o Instagram faz? Vou mostrar para mais 5 pessoas. Se ele mostrou para mais 5 pessoas e as 5 engajaram e continuaram no teu conteúdo, ele, opa, vou mostrar para mais pessoas. E assim, consequentemente, gradativamente, ele vai mostrando para mais pessoas, certo? Mas são seguidores reais, são seguidores que realmente decidiram te seguir porque viram relevância no teu conteúdo. Aí vamos supor que você comprou ali 1000 seguidores, certo? São seguidores fantasmas, não interagem, não tem nada, é só um número lá, um número bonitinho, 1000 seguidores, certo? Aí tu cria uma publicação. Aí o algoritmo do Instagram vai lá e mostra para 5% dessas pessoas. Ninguém interagiu porque são seguidores comprados. O que é que vai acontecer? O Instagram vai te mostrar mais para alguém. Então não adianta eu ter um número gigantesco de seguidores fantasma comprado, certo? Que não vai me trazer retorno em nada. Não vai me trazer retorno em engajamento, que é o principal para crescer a minha rede social. Não vai me trazer retorno em venda. Então basicamente é um dinheiro gasto em vão, tá? Então assim, infelizmente tem gente que compra para crescer o seu ego e para mostrar mentira nas redes sociais. Isso acontece muito, certo? Mas por esse motivo que eu falei, essa estratégia aqui só vai funcionar se não for seguidores comprados. Se for comprado, não adiantou de nada. Infelizmente você vai precisar criar anúncios para, através dos anúncios, você ver qual é o público que realmente está engajando com o anúncio, e aí você já vai precisar gastar dinheiro iniciando, certo? Então por esse motivo eu fiz a observação. Se não for seguidores comprados, aqui eu estou fazendo, se você analisar, eu estou fazendo de 30 dias, tá? Aí você pode fazer 30 dias, 90 dias, pode fazer mais de 2 ou 3 meses, enfim. Tem essa opção aqui para você selecionar e botar lá, colocar lá a quantidade de tempo que você quer analisar. Então, primeiro ponto aqui, eu estou analisando as cidades, principalmente para quem é uma empresa física, é importante analisar as cidades. Tá? Tem cidades e tem países. Eu vou analisar os países também embaixo. Veja que para o meu público, eu atualmente moro em Olinda. Aqui está mostrando que Paulista, certo? Paulista, eu vou até mudar aqui de cor. Está mostrando que Paulista aqui para mim é o maior público, certo? Então, o público aqui é de 12%
do total. Então, para mim, se eu for falar com relação a localizações, inclusive aqui ele mostra, ó, localizações, que é o que eu estou analisando aqui, o meu público principal é de onde? De Paulista. Então eu vou tentar enfatizar esse público aqui, que é o público que mais está interagindo com a minha página. Então aqui para mim seria o que? A prioridade. Prioridade 01. Pode ter mais de uma? Pode. Tá? Então, ó, Paulista para mim é interessante. E o que é que você precisa analisar também? Essa cidade aqui, ela está próxima de onde é o meu estabelecimento, se é um estabelecimento físico, certo? Se for um negócio que trabalha digital e que entrega para todo o Brasil, aí você pode, além de testar o público próximo, você pode testar os próximos públicos. Então aqui eu tenho, colocando aqui, ó, São Paulo seria o segundo. Não, São Paulo e Recife estão juntos, né? Se a gente for analisar São Paulo e Recife, aqui tá os dois com 4%. Então aqui seria o que? O prioridade 02, certo? Eu posso fazer teste de público para a cidade, fazer uma única campanha só para o público de Paulista, posso fazer uma única campanha para São Paulo e Recife, e posso fazer uma campanha mais ampla, que seria pegando todos esses três públicos aqui. Tá dando para entender isso? Então aqui seria o público 02. Eu tenho aqui, ó, também, ó, Rio de Janeiro, que vai ser o que? Um público já 03, nesse caso aqui, porque ele está com uma porcentagem menor. Aqui seria prioridade 03, certo? E aí eu poderia testar também. E tenho aqui também Goiânia, que Goiânia aqui, no caso, já vai ser o último público, né? Se eu quiser testar esse aqui, eu posso testar também. Tá? E aqui no caso já seria a última, justamente. É por isso que a gente está analisando aqui, tá? Mas, por exemplo, eu quero testar um público amplo, eu posso colocar aqui, eu quero fazer um teste para entender a minha campanha. Então, se eu quiser testar, fazer um teste de público amplo, eu testaria todos para entender qual é o que está mais interagindo, certo? Mas se eu quiser, eu não quero gastar essa verba não, Joaci, então eu vou direto para a prioridade 01, não tenho nem conversa. Se eu quiser fazer, testar um pouquinho mais amplo, eu testo o 1 e o 2. Essa seria a lógica do teste do público para a localização. Mas Joaci, eu ainda não sei o que é que eu faço. Eu não tenho tantas informações, não tenho tantos seguidores. O que é que eu poderia fazer? Depende se, no caso da sua mãe, ela entrega para todo o Brasil, né? Então, assim, querendo ou não, ela inclusive me deu uma lista de alguns locais que são interessantes. Mas você vai analisar isso aqui para ver se realmente esse público está tendo esse engajamento com ela, principalmente pelas publicações. Vale salientar que aqui é um engajamento orgânico, não um engajamento de anúncio. Então, qual seria a lógica? Fazer um anúncio para o público 1, fazer um teste só com o público 1, fazer um teste só com o público 2, fazer um teste só com o público 3. E aí deixaria só os 3 primeiros mesmo. E se for fazer 4 testes, seria com o público amplo. Então, o primeiro seria amplo, aí depois eu iria fazer uma campanha ou só um conjunto de anúncio para a prioridade 1, depois eu iria fazer um conjunto de anúncios só para a prioridade 2 e só para a prioridade 3, tá? Então, tudo aqui é teste. Precisa testar, e quanto mais rápido você fizer esse teste, mais rápido você vai descobrir o público ideal para pegar toda a sua verba e canalizar apenas para aquele público ideal, e nunca deixar de fazer testes, tá? Nunca deixar de fazer teste. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu descobri que a prioridade 1 é o meu melhor público e eu vou enfatizar meu dinheiro, eu vou focar meu dinheiro na prioridade 1, porque está me trazendo muito retorno. Mas não deixa de fazer testes para que o público 2, que também é um público que pode trazer um retorno menor, ninguém sabe, vai depender do teste e da avaliação depois, no final, de quanto rendeu. Porque eu posso estar fazendo uma campanha para o público 1, ter muita gente, mas não está convertendo tanto, não está vendendo tanto. E aí eu fiz uma campanha para o público 2, e o público 2, mesmo sendo menor, eu estou conseguindo vender mais. Então tudo tem que analisar a questão da venda, se eu realmente estou vendendo ou não. Então tem que continuar fazendo o teste. Entendeu isso? Show de bola. Tem alguma dúvida aqui? Boa. Então aqui, ó, eu coloquei um outro, só que aqui sendo para o país, tá? Vale muito se por um acaso for, como sua mãe, por exemplo, ela entrega em todo o país, né? Todo o Brasil. Mas querendo ou não, para fazer campanhas de anúncio, é importante você analisar isso para ver qual é o público que mais engaja. E quando eu for, inclusive, se eu for fazer para o público amplo aqui, eu posso, na hora de colocar a localização,
ao invés de colocar todo o Brasil, eu posso colocar os três primeiros públicos aqui, ó, colocar Paulista, no meu caso, tá? São Paulo, Recife, e se eu quiser ainda posso colocar Rio de Janeiro. No amplo, ao invés de colocar todo o Brasil, eu colocar só as principais cidades que estão interagindo com o meu Instagram, que é o Instagram profissional. E aí eu vou lá na localização e coloco Paulista, coloco São Paulo, coloco Recife e coloco Rio de Janeiro. E aí seria um teste para um público amplo. Ao invés de colocar todo o Brasil, eu coloco só os que realmente estão interagindo, certo? Se eu quiser eu posso testar os 5, se eu quiser eu posso testar só os 4 primeiros ou os 3 primeiros. Show de bola, entendido isso? Pronto. Aqui eu já tenho com relação a países, tá? Aqui eu já estou em países. Veja que eu selecionei isso, tem como selecionar lá, tá? Com relação a países. Então, para mim aqui, eu estou tendo aqui, inclusive fora do Brasil, um certo engajamento. Inclusive eu tenho até alunos dos Países Baixos, que é a Holanda. Eu tenho um aluno de lá da Holanda e ensino a pessoa daqui, de onde eu estou. Esse aqui é o poder de ter cursos online, trabalhar com cursos online, porque eu posso ensinar pessoas do outro lado do planeta, estando no Brasil, sem problema nenhum. Mas se a gente parar para analisar, veja que o meu maior público é Brasil. Então eu tenho aqui 89,3%. Então esse aqui é a minha prioridade 01, não tem nem o que falar. Esse é o meu primeiro público, então eu vou enfatizar minhas campanhas para o Brasil. Não que eu não faça campanha para outros países, mas aí eu vou fazer de forma mais assertiva. Eu vou fazer para onde? Para Nigéria. Aqui no caso da Nigéria, aqui já seria o que? O prioridade 2, e eu tenho também aqui os Países Baixos, que seria o 3. Aqui não tem muito o que a gente falar. A ideia aqui seria testar mesmo. Eu já não vou para Bangladesh, Chile, estou chegando lá, né? Muito bom, mas independente disso, eu iria, se eu fosse fazer, por exemplo, público amplo aqui, seria para o 01, o 02 e o 03. Tá? Público amplo. E aí eu poderia fazer uma campanha exclusiva para cada um desses aqui. Fazer uma campanha só para o Brasil, depois fazer uma campanha só para Nigéria e uma campanha só para os Países Baixos. E aí eu iria ver quem está me trazendo mais retorno. Por exemplo, se eu faço uma campanha para o Brasil, eu tenho aqui uma campanha para o Brasil, certo? Mesmo sendo a maior quantidade de pessoas, mas eu só consegui fazer, por exemplo, eu atingi aí 1000 pessoas, mas só consegui fazer 3 vendas. Aí eu vou e faço agora uma campanha para Nigéria. Campanha para Nigéria, mesmo sendo um público pequeno, mas dentro da Nigéria eu atingi 1000 pessoas da mesma forma e eu consegui fazer 5 vendas. Veja a diferença das coisas, tá? Para você entender como analisar. E aí depois eu fui e fiz uma campanha para os Países Baixos e mesmo sendo menor, eu consegui atingir 1000 pessoas e fiz aqui 8 vendas. Isso analisando as primeiras campanhas. No que você está entendendo aqui, certo? O que é que você faria com relação a essa análise aqui? Você iria pegar o seu dinheiro e iria canalizar para o Brasil, para a Nigéria, ou você ia canalizar para os Países Baixos? Tá? Justamente. Tá? E poderia inclusive ter uma segunda observação aqui. Vamos supor que aqui em Brasil eu tivesse alcançado 1000 pessoas, aqui eu tivesse alcançado só 500 pessoas e aqui eu tivesse alcançado umas 350 pessoas, mas a quantidade de vendas continuasse. Eu ainda iria optar pelos Países Baixos. Por quê? Mesmo mostrando para menos pessoas, eu consegui fazer mais vendas, tá? Então tudo isso eu tenho que analisar a ponta final. Não é porque eu tenho um público gigantesco no Brasil, mas mesmo assim eu não está convertendo tanto quanto nos Países Baixos. Então eu preciso analisar vendas. Tá? Aqui não me importa engajamento, seguidores, curtida, não é isso. A gente está falando aqui de um negócio profissional. Então o que importa aqui é vendas. Mesmo que o do Brasil, mostrando para mais pessoas, eu tenha mais engajamento, mais curtida, mas a sua mãe não está preocupada com curtida, engajamento, mais seguidores. O que ela quer aqui é ganhar dinheiro. A ideia aqui é ganhar real, tá? Então é analisar o final. Amanhã eu fiz aqui
uma campanha para o público do Brasil, eu fiz uma para a Nigéria e fiz para os Países Baixos. A senhora vai ter que me informar o que é que está vendendo mais. E você vai precisar traquear cada link, porque cada campanha vai ser diferente. Então a gente vai precisar entender de onde está vindo. Até a imagem diferente, alguma coisa você coloca na imagem que você vai criar, nem que seja lá no finalzinho assim, Niger, um N, certo? Para dizer que é para tal país. Você sabe, uma bolinha verde, uma bolinha vermelha, não interessa. Mesmo que seja a mesma imagem, lá no final vai ter alguma identificação para saber de onde está vindo essas pessoas e para saber quem é que está comprando mais, tá bom? Entendido isso? Show de bola. Então, sempre analisar é importante, é o tempo todo, e fazer teste, tá? Próximo ponto. Aqui agora eu vou analisar a faixa etária, que seria a idade, tá? Deixa eu colocar aqui, o público aqui já é outro, em relação à idade. Veja que aqui, ó, eu tenho 3 categorias, tá? Fica sempre atento a isso. Aqui eu tenho todos, aqui eu tenho homens e eu tenho mulheres. Vamos analisar separadamente, tá bom? Então aqui, pra gente começar, se você parar para analisar, eu tenho um grupo aqui que são os 3 principais. Eu tenho o primeiro, vou começar sempre pelo primeiro, o que tem maior pessoas entrando no meu Instagram, certo? Então eu tenho aqui, ó, 36,8. Esse camarada aqui é a minha prioridade 01. Primeiro grupo de pessoas que eu vou criar campanha. Lembre-se que aqui eu estou analisando todos e não só mulheres ou homens. Isso vai depender do seu nicho. Se é só para mulheres, você vai analisar só para mulheres. E querendo ou não, quando vier o gráfico todo, você vai ver que mais mulheres, né, estão, querendo ou não, mais mulheres estão entrando no seu perfil. Tudo depende do nicho. Então esse aqui seria a minha prioridade 01, de 35 a 44. Então eu tenho aqui, ó, de 35 a 44 é a minha prioridade 01. A prioridade 02 está aqui com 30%, que é um público muito bom também, tá? Porque está muito próximo do 01. Está muito próximo do 01. Então tem que ficar atento a isso também, que é a minha idade de 25 a 34. E aqui eu tenho a minha prioridade 3, que tem aqui, ó, 15%, certo? Eu vou botar ele para cá. Então eu tenho um P03 aqui, que é de 18 a 24. Você vai analisar logicamente para o seu público. Então, aqui se eu fosse fazer campanhas, certo? Amplo, vou começar aqui com a observação de campanhas amplas aqui. Vamos fazer uma campanha ampla. Pelo que você já tem entendido, o que é que você faria? Veja que tem outros públicos aqui, mas eu nem falei sobre eles, tá? Tem aqui também, ó, de 45 a 54, que seria o P4 aqui. Vou botar aqui o P4, 04. E eu tenho também aqui esse aqui, ó, mais de 65 anos. Não, perdão, esse aqui 4,5%, vou arrastar ele para cá, que seria o P5. Mas esses caras aqui eu tô deixando bem pro final, não tô nem falando dele. Então seria aqui de 55 a 64. Se eu quero fazer uma campanha mais assertiva, ampla, quais os públicos eu iria usar nesse caso aqui, para esse caso aqui? O que é que você me diria? Correto, justamente. Isso aqui é para um público amplo. Porque, querendo ou não, se você ver, são os 3 principais públicos, são esses 3 aqui. Então, cabe o teste para eles. Mas se você tem pouca verba para criar campanhas, o que é que você faria estrategicamente? Você iria canalizar esforços para qual tipo de público? Não ache não, tenha certeza. Esse aqui seria a prioridade, eu tendo pouca verba para anunciar. Realmente tá engajando legal com o seu perfil. Mas se eu tiver uma verba um pouquinho menor, se eu fosse fazer ela ampla, eu só iria trabalhar aqui nesse caso o 01 e o 02, tá? Para testar, que são os maiores. Querendo ou não, são os maiores, é o que eu iria testar para não perder tempo nem dinheiro. Mas Joaci, e aí, se eu quiser testar? Tendo verba, testa. Não tem conversa fiada aqui. Tendo verba, testa. Não tendo verba, foca naquilo que você já está vendo que é o melhor para você, certo? Essa é a ideia de se trabalhar com o Facebook. Não perder tempo, certo? Essas métricas existem no Instagram e também existem no Facebook. Mas como eu vejo que a sua mãe ela está mais atuante no Instagram, então busca as informações do Instagram. Ele te dá essas informações para te ajudar. E aí fica muito mais fácil de você trabalhar e entender o próprio público. Show de bola? Entendido isso. Próximo, aqui eu vou falar sobre
especificamente sobre homens. E aqui novamente, se você parar para analisar, veja que está muito igual, mas quando eu faço a análise separadamente, a coisa mudou. Se parar para analisar, aqui ó, a prioridade 1 tinha de 35 a 44 anos. Mas quando eu vou fazer a análise separada, eu tenho agora aqui ó, o prioridade 1 mudou totalmente. Ó. Eu estou indo aqui para prioridade 1, vou colocar só um P, tá? 01. A idade aqui mudou completamente, foi de 25 ó, a 34. Então tem que ficar atento a isso. Se o meu nicho é mais para homens, olha aí a idade mudando completamente. Então eu iria enfatizar onde? De 24, tá bom? Então fica atento a isso. Aí ó, prioridade 2 alterou totalmente aqui o público. Foi para prioridade 2, foi para de 35 a 40. Show de bola. E a 3, que está aqui, ó, esse aqui continua sendo 3, tá? Então é um público que eu posso inclusive deixar ele um pouquinho stand-by e trabalhar esses dois públicos aqui. Está se confirmando, só mudou a prioridade. Mas os dois públicos de 25 a 34 e de 35 a 34 é um público bom. E no final eu vou fazer uma observação. Então esse aqui eu vou puxar para aqui, ó. Esse aqui é o P03, que é de 18 a 20. Continua no 3, então esse aqui, presta atenção nele, certo? Se eu for fazer uma campanha ampla, da mesma forma, se eu tiver verba, eu vou testar os 3 do mesmo jeito, tá? Não tenho o que fazer. Mas se eu quero focar, eu só vou testar, está se confirmando, né? Está se confirmando esse e esse, entendido? Próximo. Agora eu vou falar só sobre mulheres. No caso da sua mãe, por exemplo, é só mulheres. A grande maioria, não que homens não comprem, mas a grande maioria é mulheres. Isso você vai confirmar, tá? Então veja que para mulheres, para mim, esse é para o meu nicho. Inclusive está se confirmando para mim que para mim é interessante fazer um anúncio só para mulheres, porque eu estou vendo um público aqui bem interessante de mulheres. Veja que mudou novamente, ó, falando de homens e mulheres. Aqui só para mulheres, a prioridade 01, a idade foi completamente diferente. Voltou para o quê? Para 35, certo? E aqui eu tenho a 02, né? Voltou para o 2, P02, de 25 a 34, show. E aqui confirma-se o 3, né? Não tem nem o que fazer, esse camarada aqui está sempre no último público, então fica atento a ele. Porque se quiser, nem faz teste com ele. Só depois que entrar a verba. Ô, Joaci, eu tô com uma verba massa de campanha aqui. Aquele públicozinho que eu não testei, eu vou empregar uma grana nele. E aí eu vou testar para ver se ele me traz algum retorno. Aí testa, certo? É só assim que se testa. Então 18 a 24 é o 3, certo? Então, eu aqui estou falando só de mulheres e veja que de 35 a 34 foi o melhor público, de 25 a 34 foi o segundo melhor público. Então, aqui eu vou fazer uma observação diferente, certo? Se eu tiver com a verba curta e eu quiser colocar ele aqui, se eu tiver uma verba curta com verba curta, o que é que eu vou fazer? Aqui se confirma que de 25 a 44 anos é um bom público. Então, quando eu for fazer a minha campanha, que eu for colocar a idade para ampla, eu vou colocar o que? De 25 a 44. 25, ó, ampla, tá? Aqui é ampla. Aqui eu estou testando, aqui eu não estou focando, aqui eu estou testando. Então, para ampla, eu vou fazer de 25 a 44. É da primeira daqui à última daqui, entendeu? Essa é ampla. Agora, se eu quero fazer focado é outra história. Se eu quero com uma verba curta, eu quero focar, aí é o público focado. Eu não quero perder tempo. O que é que eu vou fazer? Eu posso fazer um teste para de 35 a 44 direto. Esse seria o teste focado 1, certo? E o teste focado 2 eu faria de 25 a 34, certo? E aqui seria o teste 02, certo? Então, eu faria um teste já de cara, eu faria um teste para esse aqui, uma campanha para esse aqui e uma para esse aqui. Se for amplo, eu testo. Aí, qual é a ideia? Fazer 3 testes. Qual seria o teste? Amplo, focado 01 e focado. Esse aqui seria o teste que eu faria, já de cara, para a idade, certo? Se eu tô com a verba pouca, eu não testo mais o amplo. Se a verba tá pouca, eu não testo o amplo. Eu retiro o amplo e faço só focado 1
para entender logo qual é o público que vai converter mais. Entendeu isso? Entendeu de verdade? Isso aqui, ó, isso aqui é a cereja do bolo. Se você entender isso aqui, porque tudo é baseado no público. Se eu sei para quem eu vou direcionar minha campanha, acabou. Aí o meu dinheiro, ele vai ser realmente focado. Eu não vou perder tempo nem vou perder dinheiro, tá? Isso aqui é o ouro. Show. Próximo ponto. Aqui eu tenho agora só com relação a gênero e que vai se confirmar, certo? Isso aqui é bem genérico mesmo. Aqui ele vai te mostrar com relação aos teus seguidores quem é mais que interage. O meu aqui está se confirmando que é muito igual, 54 homens e 45 mulheres, tá? Por que eu trouxe isso aqui? Porque você pode, por exemplo, quando eu for fazer um teste amplo, isso aqui vai me mostrar se eu vou realmente enfatizar em homem ou se eu vou realmente enfatizar só em mulheres. Se o seu tiver, por exemplo, aqui está muito igual, né? Você vê inclusive no gráfico. Mas se o seu tá, sei lá, 71% aqui para mulheres, 0,5, certo? E 28,5 aqui para homens. Eu não vou perder tempo, cara. Não perde tempo com isso. Ele tá te mostrando. Eu vou direto para mulheres. Então a minha prioridade 01 vai ser mulheres, tá? Eu não vou perder tempo com isso. Eu vou direto para o que realmente tá me mostrando. Cabe teste com homens? Cabe. Quando você tiver dinheiro para isso. Agora você fez uma campanha para mulheres. Deu super certo, tá retornando, tá dando real. Aí sua mãe vai guardar uma verba para fazer campanha e para fazer teste. Pega uma graninha curta e eu vou testar nesses homens aqui. Vamos ver se esses homens querem comprar, principalmente em épocas específicas que a gente chama de momentos sazonais, épocas sazonais, que é Dia dos Namorados, Dia das Mães, entendeu? Que é os homens realmente pensam nas mulheres. E aí ele vai comprar um presente para a esposa, para a filha, para a mãe, enfim, entendeu? Então assim, tem como fazer testes, mas deixa esses testes para quando tiver uma verba legal. Dúvida, diz que tem dúvida, que eu gosto isso é bom, isso é bom. Ficar sempre atento aos detalhes que eu venho falando. Inclusive nas últimas aulas eu falei sobre isso, como você vê, mas hoje eu quis trazer bem detalhado para você entender isso, realmente fixar na sua mente para você entender como fazer a campanha. E agora eu vou te mostrar isso na prática, né? Agora é a hora de você entender como é que isso funciona na prática. Não é só a teoria é interessante para você fixar. Entendi, José. Agora como é que eu uso? Vamos para como é que você consegue utilizar essa estratégia na prática. E aí, o que é que você achou desse conteúdo? Foi interessante para você? Então deixa aquele like para contribuir com o crescimento do canal. Se você tiver alguma dúvida, o meu WhatsApp está na descrição desse vídeo. E para você que quer se profissionalizar no mercado e aprender estratégias ainda mais avançadas para poder aplicar no seu negócio, o primeiro link da descrição é uma mentoria ao vivo e individual, onde eu vou estar cara a cara com você, te mostrando todo o passo a passo do que você precisa fazer para crescer na internet, alavancar o seu negócio e fazer ainda mais vendas. Então clica no primeiro link. Se preferir, o meu WhatsApp está na descrição. Você pode entrar em contato comigo e tirar todas as dúvidas que você tenha. Para mim será um prazer tirar a tua dúvida pessoalmente. Não esquece de se inscrever, totalmente gratuito, e toda semana tem uma solução nova para te ajudar. Para mim é sempre um prazer trazer conteúdo para te ajudar. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.